Deus trabalha diferente do homem, Ele sabe agir. Tem nas mãos o controle de tudo aqui. Ele vê muito além. O objetivo dessa gravação é para me relatar um pouco do testemunho, né, do que o Senhor Jesus fez na minha vida. E quando na palavra dele diz assim que o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Verdadeiramente, né, a partir do momento que eu me entreguei a minha vida a Jesus Cristo, Ele não deixou faltar na minha vida, né, principalmente a paz, a qual outro tempo eu não tinha. Eu quero neste testemunho estar contando, resumir um pouco do que o Senhor Deus, as promessas dele na minha vida, a partir do momento que Ele me deu a oportunidade de vir aqui na terra. Segundo a minha mãe, ela diz assim que quando eu nasci, que os meus avós ali, os meus familiares e o meu pai, era todo mundo assim numa época de ignorância, não conhecia Jesus Cristo, todo muito idólatra, né? E minha mãe diz assim que eu nasci praticamente morta e ficou por uns 3 dias ali, ele esperando o óbito. E ela relata assim que após os 3 dias, até ao decorrer dos 3 dias, me batizaram com outro nome, a qual se deu para o nome de Maria Rita. E Jesus, quando Ele tem obra em uma vida, Ele faz desta maneira, né? Ele confunde, porque Ele mostra que Ele é um Deus todo-poderoso, a qual Ele mudou. Ao momento que os meus pais me batizou ali com este nome de Maria Rita, Jesus, Ele mudou a minha história. E eu era uma criança muito enferma, e ao decorrer do tempo, dos anos em minha vida, eu fui crescendo, e quando eu me dei por mim na idade de 7 anos de idade, eu me sentia muito vazio, era como se eu não tivesse, neste momento, a quem estava gravando, é uma pessoa muito especial para mim, um dos meus irmãos. A qual Deus o chamou para me dar a família, foi ele para uma obra. Na idade dele tinha 12 anos, o meu irmão Antônio. E quando ele foi para o Evangelho, a gente voltando de um lugar que a gente morou em algumas fazendas de pessoas, nós já fomos e ainda somos pessoas humildes. Porque tudo que a gente possuir, já possuímos e tenha para possuir, é tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E nisso eu fui crescendo, eu me sentia uma pessoa muito solitária no meio da família. Eu não entendi o porquê. E Deus foi trabalhando na minha vida de uma forma muito especial, a qual eu não entendia mesmo. Aí quando eu cheguei na idade de 12 anos, a gente já morava aqui na cidade de São João do Paraíso. Aí eu conheci o Evangelho, Deus começou a trabalhar em meu coração, mostrando para mim que Ele era o caminho, Ele era a verdade e a vida. Aí de repente eu comecei a ir para a igreja, né, a frequentar o ministério. E Deus começou a falar comigo, já me fazendo promessas, coisa linda. Deus estava fazendo em minha vida, começou a usar vasos. Eu não sabia o porquê que falava para mim, olha minha serva, eu tenho obra em tua vida, eu te chamo para uma grande obra. Mas eu não entendia, hoje eu entendo o que é obra, o que é poder de Deus, o que é ser servo de Deus, qual é o objetivo de servir ao Senhor, de um dia morar nos céus. E o tempo foi passando, eu quero estar, desde o início que eu comecei a falar sobre o testemunho, eu quero estar resumindo realmente esse testemunho que Deus fez na minha vida. E aí, quando eu estava na idade de 16 anos para 17, eu casei, conheci uma pessoa, me casei com essa pessoa, ainda não tinha me rendido aos pés de Cristo. E ao decorrer do tempo, na idade antes de eu ter 22 anos, eu tive 2 filhos, né? É um casal de filhos que eu tenho. E de repente eu comecei a sentir uma enfermidade intensa, que eu não tinha paz. Todo dia eu tinha que estar no hospital para tomar injeção para dores, e eu comecei a inchar toda. E Deus tinha usado uma missionária que veio pregar em um ministério aqui em São João do Paraíso, dizendo que
Deus tinha obra na minha vida e a minha família. O restante só ia vir para Jesus após eu aceitasse a Jesus Cristo como meu Salvador. E Deus foi mudando a minha história. Só que o momento que ela falou isso para mim, eu achava que era só mais uma pessoa pregando para mim, falando do amor deste Deus, a qual que esse é o maior interesse nosso aqui na terra, né? De pregar e dizer que Ele é maravilhoso. Eu comecei a inchar, as pessoas passavam por mim na rua, me perguntavam quantos meses de gravidez eu estava. Eu dizia, não, eu não estou grávida. Aí passei 4 anos e meio com muita dor, muito sofrimento. Minha filha que eu ganhei por último, que é Nádia, eu não podia pegar no colo, porque segundo os médicos era um problema sério de coluna. Até que um dia eu fui na cidade, aproximadamente daqui, né? Ela é próxima de São João do Paraíso. E ali eu fiz alguns exames, deu pedra na vesícula, né? E aí o médico disse que era algo simples, né? E nisso que eu cheguei à beira da morte por causa dessa cirurgia. E por causa da mão de Deus. Quando Deus ele quer tratar com alguém, Ele trata mesmo. Né? Ele toca mesmo, para Ele ver o poder dele depois, infiltrada em todo o corpo, em todo o ser dessa pessoa, em as veias. Porque Ele manda, em tudo que nós temos, faz parte, foi Ele quem criou. E aí fez um prontuário para uma cirurgia. Eu fiz a primeira em Salinas, a qual tirou 98 pedras da minha vesícula. Eu tive o início de câncer do fígado. E aí deu uma complicação na cirurgia. E depois dessa cirurgia, durante 3 meses, eu tive que fazer uma outra cirurgia na cidade de Montes Claros. O médico disse que tinha que fazer em Belo Horizonte ou São Paulo. E lá, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma especial. E eu tinha pedido a Deus, feito um pedido a Deus, que se Ele não me levasse à sepultura, se eu não morresse, aonde Ele me mandasse eu iria. E o que Ele mandar eu falar, eu falaria. E aqui estou eu falando, nem sei a que ponto vai chegar, resumindo aqui um pouco do meu testemunho. Eu não sei que ponto irá chegar, eu não sei se vidas vai alcançar libertação através dessas pequenas palavras, mas eu acredito que um dia Deus vai fazer coisas grandes através desta humilde e pouco tempo de gravação. E aí ali eu passei por uma cirurgia, fiquei ligada com muitas mangueiras naquele lugar, entre a vida e a morte. E meu irmão estava morando em São Paulo, com meu irmão Zé, eu liguei para ele, falando para ele que a última cirurgia tinha que ser feita em Belo Horizonte ou São Paulo. Que tinha dado a complicação e o meu alimento era só gelatina e soro na veia, eu não podia me alimentar. Porque tudo que eu alimentava voltava, né? Não tinha o suco gástrico ali para fazer a digestão da comida. E tudo que eu alimentava voltava. E aí o meu irmão ele ligou e disse assim, olha, o nosso outro irmão tem pouco tempo que morreu aqui. Eu não quero que você venha para cá, porque senão você vai morrer aqui. O que você precisar, você fala que eu vou mandar o dinheiro para você estar tratando aí, fazendo alguma coisa que tiver alcance da medicina. E Deus, Ele mudou a minha história. Ali, depois da cirurgia, eu usava uma bolsa que tinha de carregar para todo lado, tinha de carregar um aparelho. Depois da cirurgia, depois de 2 dias, a equipe de médicos chegou ali na cidade de Montes Claros, no leito. Eu perguntei para eles assim, quanto tempo eu ficaria ali? Eles disseram para mim assim, você vai ficar aqui de 2 a 3 meses aqui. Em meu coração, não fui eu que disse isso, porque era uma pessoa muito fraca de espírito. Veio algo e dizia assim, eu vou sair daqui menos de 1 mês. Isso foi um sobrenatural de Deus naquele momento, porque eu não entendi o que estava acontecendo. E numa enfermaria com 40 mulheres, depois de 13 dias de banhar no leito daquela cama, a minha mãe aqui ficou com os meus filhos, meu pai. Minha família não tinha mais esperança que eu poderia chegar viva nessa cidade.